A pergunta que eu te faço é a seguinte: de onde está saindo esse crescimento do Bolsonaro? Ele está tirando voto de quem? Não, deixa eu inverter e te fazer uma pergunta, Paulo. Por favor. Você acha normal, você não suspeita, assim, não te gera desconfiança? Você confia numa pesquisa feita pelo grupo UOL Folha, depois dos números que foram apresentados, que a Zoe mencionou? E o pior, uma coisa que ninguém falou, vocês sabem quem pagou a pesquisa ou não? Quem pagou a pesquisa? A Globo. A Globo é uma pesquisa da Folha. Muito confiável. Mas é que eu acho, Paulinho, você confia? Só... Juro pra você, de coração. Então, vou te falar de coração, hein? Coração aberto aqui, tá? O meu ponto é o seguinte, eu acho que a gente sempre tem que ter o olho aberto em absolutamente tudo, fiscalizar e checar. Mas tem um ponto falho aí nessa história. O que o Datafolha está trazendo aqui, todos os outros institutos de pesquisa, praticamente, com exceção de um ou dois, e a Quest, estão trazendo. É confiável? Então, assim, o ponto é o seguinte, o que eu sou contra é de colocar todos os institutos de pesquisa como se fosse tudo igual. Aí eu sou contra, entendeu? Eu também sou contra, mas por isso que eu te perguntei. Aí não é, só que não é verdade a premissa que você fez, que todos os institutos estão trazendo a mesma coisa. Mas quais não estão? Quais não estão? Vou falar. O Datafolha, por exemplo, está mostrando uma diferença de 15 pontos entre o Bolsonaro e o Lula, né? Uma pesquisa de 2, 3 dias atrás, do Poder Data, eu imagino que você confie tanto quanto o Datafolha, mostrou a diferença de 6 pontos. Você entende que, assim, a metodologia pode variar, mas a ciência estatística é uma só. Eu estudei isso pra caramba na minha vida. A ciência estatística é uma só. A variação tem que acontecer dentro da margem de erro e dentro do intervalo de incerteza. E não é isso que está acontecendo. As duas não podem estar certas ao mesmo tempo. E eu posso até explicar algumas diferenças. Por exemplo, uma coisa que chama muita atenção, e eu não vejo quase ninguém falando na imprensa, mas até porque quase ninguém tem informação estatística dentro da imprensa. Então, eu digo para você assim, estão entrevistando, uma coisa que já identificaram aqui nos Estados Unidos é que o modo de vida e os valores das grandes cidades para as pequenas cidades mudou muito. Né? Então, a forma e os valores como vivem as pessoas nas pequenas cidades americanas e nas pequenas cidades, nos pequenos municípios brasileiros, é muito diferente das grandes cidades. Então, quando você pega, o Datafolha não divulgou, eu procurei, mas ele ainda não divulgou. Quando você identifica e pega um país como o Brasil, com 5 mil e varalhada municípios, e você identifica e entrevista gente só nos 140 maiores, você gera um desvio na pesquisa gigantesco. E eu vou dizer para vocês que tem um outro levantamento, que foi um levantamento interno, eu não posso divulgar para vocês a fonte, mas só para as pessoas entenderem que quando você chega nos municípios de 15 a 50 mil habitantes, a diferença do presidente Bolsonaro à frente do Lula é gigantesca. Ela reduz um pouco de 50 a 200 mil habitantes e o Lula, de fato, levantamentos internos que eu confio, acima de 200 mil habitantes o Lula tem alguma vantagem. Mas se você entrevista só os maiores municípios, você gera um desvio no resultado absolutamente significativo do ponto de vista estatístico. Então, tem várias outras formas. Eu estava vendo o questionário do Datafolha, eu me perdi um pouco mais de tempo para fazer a pergunta do questionário do Datafolha, e você vê perguntas que influenciam o resultado do eleitor, perguntas do tipo, coisas que você não deve colocar e que a ciência estatística recomenda que você não coloque dentro de um questionário de pesquisa eleitoral. Você faz um questionário separado e entrevista outra população. Quando você pergunta, por exemplo, você acha que o Brasil vive sob o risco de uma ditadura militar? Esse tipo de coisa influencia o resultado do entrevistador. Olha, eu sempre falo o seguinte, Paulo, estatística é uma ciência, pesquisa eleitoral funciona dentro da margem de erro e dentro do intervalo de incerteza. Quando você está fazendo um estudo médico, existe uma coisa chamada duplo cego. Nem o médico sabe se a pessoa que está administrando a droga sabe se está administrando a droga real ou se está administrando o placebo, nem o paciente sabe. Por que nenhum dos dois pode saber? Porque, às vezes, a pessoa que administra a droga inconscientemente influencia a pessoa que recebe a droga ou o placebo. Esse mesmo fenômeno existe do ponto de vista de pesquisa eleitoral. Se você pega entrevistadores que têm uma tendência, o tom de voz dele influencia o resultado do entrevistado. Isso é uma coisa amplamente documentada e é por isso que todo estudo de todas as drogas que você toma na vida, até cloroquina e vermectina, mas, Paulinho, é feito com essa metodologia. Deixa eu te perguntar uma coisa. E eu estou dando só alguns exemplos de forma como você desvia estatística. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acredita no Datafolha, mas acredita na Poder Data? Eu não acredito. Olha só,
credibilidade você constrói com... Nenhuma você acredita? Vamos lá. Eu acredito na ciência estatística. Eu não tenho elementos sobre o Poder Data para para fazer comentários sobre se eles são bons ou não. Eu até poderia parar para comparar o resultado do Poder Data desse ano com 2018. Até me comprometo a fazer isso aqui para o espectador. Mas credibilidade, Paulo, você constrói com a sua história. Se você vai e faz pesquisa e as pesquisas acertam, você passa a ter credibilidade. Por isso que durante muitos anos o Ibope e o Datafolha chegaram a construir alguma credibilidade. Nos últimos anos essa credibilidade foi pro saco. Isso está acontecendo nos Estados Unidos também. As pessoas pegam... Hoje, eu recebi isso hoje, tá? Pesquisas da Fox News. A diferença de 2020 do resultado das urnas para os democratas, em favor dos democratas, eu vou te dizer, Arizona, 9,65 erros, pontos de erro em favor da esquerda. Ohio, 9,6. Flórida, 9,2. Michigan, 7. E eu posso continuar aqui. E sempre para a esquerda. O único estado que as pesquisas da Fox News acertaram dentro da margem de erro foi a Flórida. Perdão, foi a Geórgia. Então, assim, as pessoas têm que credibilidade, você constrói e destrói.